Eu tive muita dificuldade em passar para a geração 3D, né? Eu fui muito forte até a 4ª geração, Mega Drive, Super Nintendo. Essa transição para mim pegou. Eu acho que para todo mundo da nossa idade, porque tem a ver com a idade também. Porque quando o PlayStation surgiu, a gente estava fazendo 17, 18 anos. Exato. É a hora que você começa a se desinteressar por game, né? Foi o que aconteceu. E a 4ª geração, ela foi o ápice daquele modelo de jogo e de jogar videogame. Foi o ápice. Foi o ápice, foi a culminação. Né? A gente está chegando, por exemplo, ou talvez já tenhamos chegado à culminação do 3D. E a gente não sabe o que Não, mas vai assim, vir foi depois. também as franquias, né, cara? Foi quando surgiu Tomb Raider, foi quando surgiu... o Tomb Raider que... o Tomb Raider ele foi um negócio muito icônico. No Saturn ele foi muito icônico. No Saturn, no PlayStation 1, claro. Também no PlayStation 1, Metal Gear. Metal Gear fez história demais. Aí depois vem as outras franquias, tipo Zippo. Joguei bastante Zippo pelo PlayStation. Tinha um jogo que eu adorava chamado Crocs. Que era no jacaré. Cara, eu amo esse jogo. Esse jogo é muito bom. Tinha um jogo do Saturn que tem. Você deve ter, talvez, a sua coleção, que é o Bug. Eu não tenho muito jogo de Saturno. Eu tenho mais os consoles que são... Sim. Mas jogo eu não tenho. Então, eu não joguei muito Saturn. Pra mim, eu me interessei por quando eu descobri que tinha esses consoles ultra raros. Mas, por exemplo, Saturn tinha Virtual Cop, cara. Esse é legal pra caramba. Virtual Cop, Fighter. E, cara, ontem eu encontrei na caixa, lá no tiozão, jogado assim, acabou de chegar. Com a pistola, eu falei, ó, já separa aí pra mim. Na caixa da Tectoy, entendeu? Então, da Tectoy? Da Tectoy. Pô, cara, porque o Saturno... Você chegou antes, que raiva. Cheguei antes. Sabe onde ele foi vendido aqui? No Mapping. Opa. E na Sears, e na Mesbla. Na Mesbla. Nossa cara, senhora. Mesbla, Mapping, Sears, eles vendiam os games originais do Atari, mas vendiam todos os clones também. E a diferença era gritante de preço. Pro original do Atari, então às vezes você tinha que escolher. Eu pego um jogo do Atari com a caixinha linda e manual. Eu lembro disso em 1987, 8. Eu me preocupando. Esse é original. Eu quero ter um jogo com caixinha e manual. Naquela época. Naquela época você já tinha esse pensamento? Eu penso assim, esse é legal. Esse não, mas tava à frente do tempo, né? Tava à frente do Porque tempo. Eu sabia que era mais legal ter, mas eu sabia que o jogo que a Polivox disponibilizava no Brasil eram ruins. Então eu me lembro de comprar jogos ruins só porque eram da Atari. Sendo que os melhores jogos que eu queria jogar eram aqueles jogos em vários 8 games num cartucho só. Você já tinha o pensamento de preservar lá atrás, né? Já. Eu tenho tudo. até hoje os manuais de instrução dos jogos de Atari que eu comprei nos anos 80. Olha o Croc aí, ó, que você comentou agora. Eu tenho... Cara, esse jogo é muito bom. Eu tenho, Ratão, na minha coleção, Croc 1 e 2. Tenho 2, né? Sabe, né? Eu tenho o 1 e o 2. Sim, eu joguei os dois. Eu adorava esse jogo também. Ele foi... Era o tipo de jogo que fez a transição 3D ser gostosa. Porque é uma jogabilidade muito legal. E ele foi uma espécie de mascote da época, pegando muito de Crash também, né? Crash. Pula. Pode deixar de essa falar escola Crash, aí, né? Sabe o que eu penso, cara? Quando eu vejo um jogo desse, você falando que esse jogo é incrível, um jogo de 20 e tantos anos atrás, eu sempre penso, qual é o tipo de jogo, ou quais jogos envelhecem bem ou mal? Porque assim, uma coisa é a memória afetiva que você tem. Nossa, esse jogo era incrível. Mas agora... E daí quando você vai jogar, você fala, puta, não dá. Mas esse jogo, pelo incrível que pareça, eu joguei ele recentemente e eu acho que ele envelheceu bem no nível até de gameplay. Porque o que faz o jogo ser esquisito é a gameplay dele. Você vai jogar um Tomb Raider, a gameplay é tosca. Sim. Mas é uma gameplay que você tinha que se acostumar antigamente pra jogar bem. Por isso que a gente jogava melhor, né? Então, aí tinha isso. Você tinha que saber jogar aquele jogo. Tinha que saber se andar, tinha que saber curvar, tinha que saber tudo. Você sabe o que gera muita estranheza nesse tipo de jogo aí? Como o Croc, como o Siphon Filter. Esse foi o Croc, um dos primeiros jogos a ter suporte ao DualShock. Porque o PlayStation, quando lançou, não era DualShock. Não era. Era controle bumeranguezinho sem os analógicos, certo? Isso, Esse jogo foi um dos primeiros a dar suporte ao DualShock com o analógico. A câmera, você não girava com o analógico direito. A câmera era girada com o próprio analógico esquerdo. Então Mas era uma câmera smooth, ela fazia assim. Ela não era robotizada. E hoje a gente vai estranhar muito na hora que a gente controla o personagem, a gente faz isso aqui inconscientemente. Câmera aqui e boneco aqui. Você fazer as duas coisas, câmera e boneco num analógico só, é muito estranho. Por isso que não dá pra jogar o GoldenEye 007 que lançou pro Switch, né? Porque não tinha duas alavancas. Exato. E agora com duas alavancas... Eu peguei um vídeo ontem dos meus arquivos, cara, cobrindo a E3 2001, junto com o meu amigo Eduardo Trivela, a gente testando o GameCube pela primeira vez. Eduardo Trivela, grande Eduardo Trivela. Ele é um cara incrível, tava lá comigo, eu filmei ele pegando o controle do GameCube pela primeira vez e falando, que esquisito, duas alavancas analógicas aqui. Assim, o choque disso em 2001, sendo que hoje, né, tudo é assim, mas perceber isso pela primeira vez, a gente esquece o que a gente passou, cara. Mas como foi pra você essa transição? Você conseguiu passar pra geração poligonal, 3D? E, na verdade, assim, a minha história é interessante, é parecida com a tua, talvez, porque eu joguei tudo que tinha na geração
8-bit e 16-bit. Daí eu descobri o rock and roll, vendi os meus videogames, comprei um baixo, comprei uma guitarra, fiz uma banda. Cara, eu comprei um baixo também, olha que coincidência aqui. Cara, naquele ano, né, 93, 94, né, rock era foda, Nirvana, né? Sabe que show que teve nessa época aqui? Yes, em São Paulo. Yes, que é uma das minhas bandas favoritas. Sim, o Yes, eu cheguei a ver também. Você foi no show do Nirvana? Eu fui um dos... Tinha 14 anos e tava lá. Nossa. Então, assim, não queria saber de videogame. Videogame era coisa de criança. E montei bandas de rock. E daí eu fui resgatado 2 anos depois desse mundo porque arrumei uma vaga para trabalhar na Nintendo como Powerline, né? Meus amigos trabalhavam lá. Explica pra galera aí da atualidade o que é Powerline, Pablão, porque a gente que é do YouTube, tá? Você quer achar um colecionável, você tá com dificuldade de passar de um chefe, você vai no YouTube, em 1 minuto você encontra a solução. Sabe como é que era nessa época? Powerline. Manda boa aí. E a Hotline da Tectoy, né? A Powerline era da Playtronic, que representava a Nintendo. A Hotline era da Tectoy, era um serviço telefônico que você ligava para pedir dicas dos jogos. Isso. Era um impulso telefônico E ele normal. tinha que saber. Então, para saber, ele tinha que ter jogado. Era mais fácil, porque tinha muita gente ligando, então se você já soubesse o que o cara estava perguntando, você agilizava o atendimento e podia atender outras pessoas. Mas a gente tinha um sistema computadorizado que parecia com internet, mas não era. Nossos computadores não tinham internet, mas eles tinham um CD-ROM instalado. Um banco de dados, banco de dados instalado, enviado pela Nintendo of America pro Brasil. Era um CD. Olha isso aí que você tá falando, Pablão. Obrigado, mano. Game Consular. Olha isso. Cara, isso é um serviço que começou na Nintendo of America, que lá eles tinham dezenas de pessoas atendendo, anti-horários e tal. Cara, atendia até às 11 da noite. Por conta do fuso horário do país, né? Olha isso. No Brasil, o sistema... Eu também fico impressionado com isso, cara. E era pago o sistema? Não, era ligação normal, mas você tinha que ligar de São Paulo. Se você ligasse de Minas, você tinha que pagar o impulso telefônico. Sim. Não aceitava ligação a cobrar. Então a gente desligava na cara das pessoas que ligavam a cobrar quando a gente sabia que o cara tinha ligado a cobrar. Brasileiro, claro que ligava. Sempre. Era desesperado, vou ligar a cobrar. Daí eu falava assim, não aceitamos ligação a cobrar. O cara xingava a gente, ligava de novo. Mas enfim, se a gente soubesse o que o cara perguntava, tipo Mario 64, Super Mario World, essas coisas básicas, a gente já respondia na lata. Só que jogos difíceis, a gente tinha que consultar o sistema que estava instalado no nosso computador. E tinha um Q&A de vocês, assim? A gente fazia o nosso, tipo, os fatalities todos a gente colocava numas pastas de papel, por exemplo. Mas assim, o cara me ligava, tô jogando aqui um RPG chamado Secret of Evermore. A gente já fazia, ai, que saco, é daqueles jogos que a gente não lembra. Então vamos lá, escrevia no sistema, Secret of Evermore. Ele ia no Enciclopédia Barça da Nintendo. Mas era assim antigamente, né? Era assim. Quando começou nos Estados Unidos era um catalogão. Era um assim, livro, né? Era um livro. Daí isso virou surreal. um CD-ROM e isso era atualizado de 6 em 6 meses, a gente recebia essa atualização. Então eu escrevi o nome do jogo e apareciam 5... É um banco de dados, né? Banco de dados. Ia sendo atualizado. E eram 10 links, você clicava fases, inimigos, perguntas frequentes, não sei o que, você clicava naquilo. Onde você tá no jogo? Daí o cara falava, daí eu ia buscando, lendo em inglês simultaneamente. Você tem que fazer o seguinte, e às vezes você tinha que fazer uma tradução simultânea de termos que eu não conhecia e que estavam no jogo, que faziam sentido para quem estava jogando. Tem um que eu sempre lembro, Mario 64, o cara queria pegar a 4ª estrela do mundo do gás tóxico. E você tinha que ficar de costas para a parede, debaixo de um buraco, e dar um mortal para trás para entrar num buraco aqui em cima. E o texto estava escrito assim, você tem que entrar numa alcove. Uma alcova. Nossa. Eu não sabia o que era alcova. Pra mim, alcova era aquele filme soft porn que passava. Você lembra desse? Alcova. Cara, alcova é um buraco na parede. Só que assim, então, você tem que fazer um mortal e entrar numa alcova. Aí o moleque, o que é alcova? Eu falei, alcova, tá escrito aqui no sistema. Então eu percebi que se eu jogasse os games, eu não ia passar mais por esse vexame. Então eu falei, eu tenho que pegar 120 estrelas, tenho que abrir 96 saídas do mar e tem que ter tudo isso na cabeça. Porque o cara fala assim, eu tô preso na Floresta da Ilusão. Entra no quarto cano azul da Floresta da Ilusão 4. Eu já respondia antes dele perguntar, obrigado. Porque a gente já sabia, porque eram as mesmas dúvidas no Brasil inteiro. Quase, assim, aquela coisa do inconsciente coletivo. Eu respondia, às vezes, 5 vezes a mesma coisa em ligações de cantos diferentes do Brasil. Já previa, né? Já previa, loucura, velho. E aí a gente sabia o que o brasileiro jogava, cara. Encantado com isso, cara. É maravilhoso, assim. Foi assim que eu acho que foi o meu melhor preparo para trabalhar na revista da Nintendo. Foi que eu fiquei 1 ano e meio conversando com os consumidores Nintendo, todos os dias. Claro. E aí, quando eu fui fazer a revista, eu meio que já sabia, não apenas a linguagem, mas eu sabia também o que move essas pessoas. Porque é muito legal você saber que um cara do Ceará, um cara do Rio Grande do Sul, um cara de São Paulo e de Minas estão jogando o mesmo jogo encalhados no mesmo ponto ao mesmo tempo. Isso.
Isso é uma E coisa... você lembra de alguma outra pergunta meio bizarra, assim? Que você recebeu? Qual foi a pergunta mais bizarra que você já recebeu? Cara, o bizarro era encarar uns jogos muito difíceis, tipo Ultima, né? Aqueles RPGs super complexos, coisas da Square que a gente não conhecia também, eram que não tinha no Brasil, né? Então, mas os jogos que eu queria responder, tipo, eu queria falar sobre Chrono Trigger e Earthbound, que eu sabia que eram jogos que eu fiquei apaixonado na época, mas não chegaram no Brasil. Então ninguém perguntava sobre eles. Às vezes um moleque assim, falei, como é que você tem esse jogo aí? Ah, meu pai trouxe. Eu falei, tá, porque isso não tem no Brasil. Porque basicamente a gente estava respondendo perguntas pro consumidor da Playtronic, que era o cara que comprou Era o mais jogo. ou menos isso aí, ó, sua centralzinha Isso aí é de trabalho? isso aí é final dos anos 80. Você era um pouco mais moderno. Era um headset de telefone e um computador. E daí você pegava e a gente tinha que registrar. Depois da ligação, a gente tinha que registrar um código. Fazia um log. Não, era registrar o código do jogo que eles tinham pedido, pra gente ter estatística. Qual é o jogo mais pedido. Isso é muito antigo, cara. Olá, mano, parece um Pense Bem corporativo. Mas eu lembro quando, por exemplo, o Trivela, que trabalhava comigo lá, ele trouxe um jogo e falou, vocês não sabem o que é isso. E daí foi lá e colocou no meu videogame um cartucho sem rótulo, GoldenEye 007. Eu nunca tinha ouvido falar daquilo e foi lançado 3 meses depois. Eu falei, caramba, o jogo Esse cartucho sem rótulo no mundo do colecionismo é Os protótipos. Você não tá entendendo. É o nicho. É o tipo de coisa santo grau. Na coleção do Gilão, cara, você vai lá. Você já foi lá? Já fui. Cara, ele tem lá um jogo no Atari lá, que tá lá no acrílico, que era um jogo que ficava na loja e é esse tipo de jogo de teste. É muito da hora você ver isso de perto, você ver isso funcionando. Então, assim, é o tipo de coisa que a gente quer ter na coleção, entendeu? Custa muito caro. Not for sale. Muito.